Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Graça e paz, igreja, estamos aqui dando continuidade à programação 24 horas no ar, On TV 24 horas Brasil, sempre com mensagens, com uma palavra de Deus, de motivação, de informação, de fé, de esperança para a sua vida com base nas escrituras sagradas do nosso Deus. Este é o programa Cafezinho, em que nós sempre trazemos uma palavra, uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. E hoje nós viemos para dizer a você: a gratidão transforma o coração. Quem reconhece as bênçãos de Deus descobre força, paz, alegria em qualquer situação. Vivemos em um mundo, meus irmãos, em que a ingratidão impera. Pessoas ingratas, pessoas que se apresentam de forma ingrata, pessoas que chegam a se esconder na covardia da sua ingratidão diante dos irmãos e diante de Deus, mas nada fica oculto, não é mesmo, meus queridos? Veja o que diz a palavra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Esta é a palavra de hoje, que nós precisamos, meus irmãos, compreender que a gratidão, meus queridos, é uma arma poderosa que transforma a mente e o coração. E como nós temos visto, meus queridos, pessoas ingratas, pessoas que se aproximam de outras pessoas, pessoas que agem de forma tendenciosa, apenas em busca de realizar as suas intenções escusas e depois simplesmente são ingratas e acabam recebendo depois do mundo, já que vivem sob o jugo do mundo e não vivem sob o jugo de Deus, sob a cobertura espiritual de Deus, não é mesmo? As respostas que o mundo tem para lhes alcançar. Mas veja que a gratidão é uma arma poderosa, meus irmãos, que transforma a mente e o coração. Quando escolhemos, determinamos sermos gratos, agradecer mesmo diante das dificuldades, o nosso espírito se conecta com a presença de Deus e percebemos que Ele está operando em todas as situações. A gratidão, ela nos ajuda a enxergar o que é positivo, a enxergar quem é de verdade, a fortalecer a nossa fé e nos dar forças para prosseguir. Já a pessoa que é ingrata não consegue visualizar nada, consegue ver à sua frente. Ela vive de recompensas temporárias, não é mesmo? Consegue driblar, entorpecer mentalmente determinadas pessoas e se beneficiar, benefícios temporários que logo evaporam, somem. Então elas partem para outra e partem para outra, mas nunca conseguem se estabilizar.
Existem pessoas, claro que a idade cronológica não tem muito a ver, mas se nós observarmos, existem pessoas que vamos colocar uma idade, 60 anos. Uma pessoa de 60 anos já deveria estar muito bem, em todos os sentidos, na sua vida familiar, profissional, espiritualmente, na graça do seu coração, mas nós vemos ainda muitas pessoas com essa idade, o que é apenas um exemplo, não é mesmo? Que ainda não conseguiram se encontrar, elas vivem períodos, elas conseguem obter vantagem sobre as outras, digamos que 6 meses, então elas vivem aqueles 6 meses, já planejando como dar um golpe ou viver às custas de outras pessoas mais um período. E em nada são pessoas que têm gratidão. Elas fingem ter gratidão em relação àquelas pessoas que elas conseguem usar, não é mesmo? E de forma como não deve ser. Pessoas que lhe dão dinheiro, não é mesmo? E de repente nunca vão receber isso de volta. Pessoas que trabalham de graça para ela. Então, essas pessoas aparentemente ela agradece. Mas se ter que corresponder, pessoas que vivem do seu trabalho, ter que pagar em relação a isso, elas se afastam como covardes e são ingratos. E digo mais, meu irmão, o ingrato é algo tão sério que funciona mais ou menos assim. Quando você faz algo por alguém que é ingrato, você faz a primeira vez, às vezes ela agradece. Muito obrigada. Não é mesmo? Então você faz de novo algo por essa pessoa. O ingrato muitas vezes considera aquilo muito normal porque parece que o mundo gira ao seu redor e ela tem que ser servida pelos outros, né? E conforme você vai mais auxiliando aquela pessoa que é ingrata, já muda o contexto e a percepção. Ela considera como se você tivesse a obrigação de fazer as coisas por ela. Aquilo que ela não põe esforço nenhum, que ela não quer aprender, ela busca dizer simplesmente eu não sei fazer. É um vitimismo decadente, encruado nessas pessoas, que esta é a razão pela qual muitas vezes elas estão na condição que se encontram. Uma vez eu ouvi muito cuidado com as pessoas que estão em determinada situação de desgraça, de decadência que você estende a mão. Muitas vezes essas pessoas estão nessa condição porque fizeram muito para ali estarem. Não é mesmo, meus irmãos? Então, veja o quanto ser grato é importante, o quanto é importante nós termos um coração grato em relação aos nossos irmãos, pessoas que não têm obrigação de fazer nada por mim ou por você. Não existe essa obrigação em relação a todas estas coisas. Como é importante que nós possamos viver em comunhão com as pessoas, em que as pessoas possam se auxiliar por genuíno amor, sem interesse, não é mesmo? Sem virar as costas, porque o ingrato também acontece isso. Quando você está auxiliando, ele está sorrindo. Se você para de auxiliar, ele lhe odeia. Ou se você de repente não pode auxiliar, ele vira as costas. Ou muitas vezes acontece também, essa pessoa, ela vai odiar você. De tanto que você faz por ela e ela vai considerando que mais obrigação você tem de fazer por ela, ela irá odiar você. Tudo aquilo que vem de Deus, que seria o amor, não é mesmo? A compaixão, a empatia, a gratidão, frutos do Espírito. Quem é ingrato, meu irmão, que vive sobre as obras da carne, muitas vezes travestidos de cristãos, não conseguem ser assim. Eles buscam, né? Inclusive se utilizam do evangelho para viver, né? Financeiramente,
alegam que precisam cobrar ou comercializar a palavra de Deus. E assim procedem durante as suas vidas em relação a tudo isso. Não vivem, como diz a palavra, do suor do seu trabalho. Não, mas da vulnerabilidade humana, da fraqueza humana, da fragilidade humana, daquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e muitas vezes caem no laço, não é mesmo? Nas armadilhas daquele que faz esse tipo de coisa. E nós observamos um dos sinais, meus irmãos, para que nós possamos observar isso, é a gratidão. Quando nós escolhemos ser gratos, há uma conexão entre o nosso espírito e a presença de Deus. E nós observamos Ele operando em todas as circunstâncias, todas as áreas das nossas vidas, em todas as situações. E nós conseguimos ver que é Deus, porque os meios que nós utilizamos na nossa vida e no nosso proceder é de Deus. Porque existem pessoas que são recompensadas e recebem benefícios, mas não é de Deus, é do diabo. Porque o diabo também recompensa. O diabo também faz com que essa pessoa feche um contrato. O diabo também faz para que ela tenha uma subsistência de 6 meses, um ano para ir se utilizando, inclusive muitas vezes da palavra de Deus, e usando isso e manipulando pessoas e extorquindo pessoas e buscando viver do evangelho à custa da fragilidade humana, da dor humana. Porque veja, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas, quando ligam, pastora, preciso de uma oração, preciso de algo na minha vida, de uma resposta, estou diante de um diagnóstico, estou passando por determinada situação, a pessoa está sofrendo, a pessoa está num estado de vulnerabilidade. E ai daqueles que se utilizam disso em benefício próprio, não é mesmo, meus irmãos? Fazem de conta que estão realizando, né, a obra de Deus, trabalho missionário, mas na primeira oportunidade querem uma recompensa daquele irmãozinho que um dia auxiliou. Então isso é muito triste, isso acontece bastante, mas veja que nós temos muitos exemplos bíblicos que nos mostraram o poder da gratidão. Ana orou e agradeceu a Deus antes de receber seu filho. Davi louva a Deus mesmo em meio às perseguições. Paulo e Silas louvaram no cárcere e a manifestação do poder divino aconteceu. Então reconhecer as bênçãos mesmo nas pequenas coisas transforma circunstâncias e abre portas para milagres, meus irmãos. Este é o programa Cafezinho e hoje Deus te convida a viver em gratidão. Amém, meus irmãos? Não algo que seja da boca para fora, não algo para terceiros observarem, não, a sua conexão com Deus, em que Deus conhece a sua intenção. Por mais que você se utilize do evangelho e diga estar em missão, Deus sabe o que passa na tua mente, no teu coração, no secreto. Deus sabe se tudo aquilo que você está fazendo é verdadeiramente genuíno, único e exclusivamente pelo amor a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E as consequências de quem não faz isso, infelizmente, acabam aparecendo uma hora ou outra. Ou é na família, ou é no trabalho, ou é na vida pessoal. Os resultados, a pessoa busca esconder, busca se travestir e muitas vezes isso é escancarado, não é mesmo? Através da família, através de um filho, através de uma filha, através do seu relacionamento, através da sua profissão. As coisas começam a dar errado quando você não está em comunhão com Deus verdadeiramente. Então veja que mesmo que a pessoa diga: eu tenho autoridade, estou aqui em nome de Jesus. Se isso não for verdadeiro, não ficará em oculto, meus irmãos. Veja, basta que você veja o que nós observamos na mídia como um todo,
pessoas sendo expostas. Pessoas que muitas vezes viveram muito tempo, 20, 30 anos, 40 anos, se dizendo ser um profeta, não é mesmo? Dizendo viver a palavra de Deus. E de repente parece que há um basta. Serviam ao diabo e o diabo agora quer se divertir com você e expõe você, não é mesmo? Algumas pessoas conseguem, através disso, ir em busca ao evangelho verdadeiro, uma conversão verdadeira, mesmo que tenha 50, 60 anos, não é mesmo? 70 anos, mesmo que seja no último dia, no leito de morte, conseguem compreender o que é verdadeira conversão, mesmo que tenham vivido uma vida de mentira, muitas vezes um casamento de mentira, uma profissão que diz exercer que é tudo mentira, filhos de mentira, relacionamentos que não são saudáveis, pessoas tóxicas, narcisistas, ingratas, covardes. Uma hora, a resposta, e que nada fica oculto, surge, meu irmão. Então, hoje, Deus te convida a viver em gratidão. Cada momento de reconhecimento das suas ações, cada palavra de louvor, cada pensamento agradecido, de verdade, em que você tem gratidão, fortalece a sua alma, te conecta com a paz divina. Gratidão não é apenas emoção, não é apenas euforia porque alguém fez algo por você aqui neste mundo, meu irmão, e você fica eufórico. Não é isso. Gratidão não é apenas essa parte emocional, é decisão de fé que gera transformação e liberdade interior. Não subestime, meu irmão e minha irmã, o poder de um coração grato. Não subestime o poder de um bom coração. Não subestime aquele que é bom, que alcançou a mão para você no momento que você mais precisava e você foi um covarde ingrato. Não subestime estas coisas. Veja que Deus, ele muda perspectivas, ele dissolve ansiedades, ele fortalece relacionamentos, ele atrai bênçãos. Deus é sabedoria, é amor, é vitória, é graça, mas também é justiça. E ninguém está acima da justiça de Deus. Ninguém, nem o diabo. Todos serão julgados. E a sentença de quem é do mal já está estabelecida. O bem vence o mal, e até então, até ser chegada a hora, nós vamos vencendo o mal, não é mesmo, meus irmãos? Com o bem. E assim nós vamos seguindo em frente, através, muitas pedras de tropeço, meus irmãos, irão surgir no nosso caminho durante esse trajeto, essa rota. Deus vai nos dando propósito, nós vamos seguindo. Mas observem os sinais. Um dos sinais que nós conseguimos ver se uma pessoa é realmente filho de Deus ou filho das trevas é a gratidão. É aquela pessoa que reconhece o teu esforço, o teu trabalho. Se você está ali a trabalho, ela te paga. Não é mesmo? Se você ir de forma justa, não querendo explorar o outro, porque acontece muito. Eu conheço pessoas que, conversando, me disseram: eu tenho que me submeter a isso porque eu não tenho o que fazer. Mas veja como Deus observa tudo isso. Deus observa aquele coração aflito, que precisa daquele auxílio, o coração do ingrato que está se utilizando do trabalho daquele irmãozinho, fazendo de conta que paga justamente o trabalho dele, porque sabe que aquele irmão está no estado de vulnerabilidade, e então ele se aproveita da condição, de hipossuficiência daquele irmão. Deus está vendo. Amém, meus queridos? Senhor amado Deus, hoje nós
viemos a Ti, Senhor, com um coração grato, verdadeiramente. Obrigada, meu Deus, por todas as bênçãos, grandes, sutis, pelas lições, pelos desafios que nos fortalecem, pela Tua presença constante nas nossas vidas. Fortalece meu espírito, Senhor, para que eu nunca esqueça de agradecer, mesmo que diante das dificuldades, reconhecendo que Tu estás operando em meu favor e preparando o meu caminho. Que eu possa ser grata, meu Deus, genuinamente, verdadeiramente, a todos aqueles que muitas vezes guardam a dor no bolso e vêm para nos auxiliar, que vêm em nosso auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a gratidão, somente a gratidão verdadeira, é a fonte da nossa paz, a nossa alegria. Que eu possa viver todos os dias da minha vida agradecendo e confiando que tudo o que acontece tem um propósito e revela o Teu amor na minha vida. Oh, glória, meu Deus, hoje eu entrego o meu coração, meus pensamentos, minhas atitudes em Tuas mãos, Senhor. Que a gratidão seja o meu escudo, minha força, minha luz, abrindo caminho para bênçãos, milagres e vitórias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Amém. Amém, meus irmãos. Que nós possamos compreender a importância da gratidão, que sejamos gratos genuinamente, verdadeiramente em relação às pessoas, que jamais deixemos de sermos bons, mesmo que em contrapartida venha a cruzar pelo nosso caminho filhos das trevas travestidos de cristãos. Pessoas que vêm para usar, para roubar, para ludibriar, para mentir, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos dá livramento e faz com que eles corram, com que eles saiam de perto de nós e nos dá livramentos, né? E que as pessoas pelas quais cruzem o caminho destes filhos das trevas jamais sejam ludibriados. Que os nossos irmãos que nesse momento estejam buscando viver dessa maneira, dando golpe nas pessoas, comercializando o evangelho do nosso Senhor, querendo viver dessa forma, explorando irmãos que estão em estado de vulnerabilidade, muitas vezes precisando de determinadas coisas, e então são usados ao extremo, sugados nas suas energias, que possam ser libertos em nome do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as portas se abram a estes irmãos que estão sendo usados pelos filhos das trevas, e Deus irá dar providência nas suas vidas. Amém, meus queridos? Hoje nós estamos aqui reunidos porque somos testemunhas, meus irmãos. Quantas vezes nós escolhemos e decidimos ajudar pessoas ingratas, pessoas que estavam em um estado decadente, mas nós temos um determinado preparo para isso, ok? Mas quem não tem autoridade, que não tem preparo, que vigie, que não dê brecha para o inimigo, porque são pessoas realmente que são capazes de destruir, além da sua vida como um todo, a questão emocional, psicológica, e isso é muito complicado, é muito difícil, é de difícil reparação, não impossível, mas se você já está vivendo uma situação complicada na sua vida, você tem um problema. Se você aceita conviver com pessoas covardes, tóxicas, exploradoras, ingratas e covardes na sua vida, você terá mais do que um problema. Então é interessante que nós venhamos sempre estar em comunhão com irmãos verdadeiramente, irmãos que sejam verdadeiramente, que vivam a palavra do nosso Senhor e não se utilizem do Evangelho de forma
como nós estamos vendo. É muito claro, meu irmão. Se uma pessoa está com a Bíblia na mão ou se utilizando da palavra de Deus e ela pede dinheiro para sobreviver do Evangelho, para sobreviver da palavra de Deus, de graça recebei, de graça dai. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Se são pessoas que você observa que algo existe, vivem de forma decadente, algo existe, não é mesmo? Temos que observar. Por que vivem isoladas, sozinhas? Será que essa pessoa apenas não usou outras pessoas e foi extremamente ingrata, tóxica? E é essa a razão pela qual hoje ela se vê sozinha? Que muitas vezes destruiu a própria família, destruiu o seu lar, destruiu a sua esposa, destruiu os seus filhos. Basta que nós venhamos a ler os sinais, que nós iremos compreender todas estas coisas. Devemos estender a mão para pessoas assim? Depende. Eu já fiz muito isso e não fui atingida. Mas existe a necessidade de você ter um preparo espiritual maior para lidar com esse tipo de gente. Não aconselho aqueles que estão começando na fé, que tenham um bom olhar acerca dos outros, que entregue o seu coração, meu irmão. Porque realmente você pode ser atingido deveras de forma bem difícil, para depois ter que recomeçar sozinho. Esqueça essa pessoa, porque essa pessoa, além de ser uma pessoa que irá trair a sua confiança, quebra de lealdade, ingrata, ela é covarde e tudo que você possa imaginar. Por isso que ela está assim. Essa é a exata razão pela qual ela está assim. Então, muitas vezes, o que você pode fazer por esses irmãos que vivem nessa condição e que se chegam fazendo de bonzinhos e querem ir invadindo a sua vida e tomando conta do seu espaço, é fechar a porta e orar. Orar para que esses irmãos tenham um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e uma transformação, uma conversão verdadeira nas suas vidas. Porque muitas vezes esses irmãos que estão travestidos de cristãos sentados no banco de igrejas, gritando glória a Deus, muito cuidado, meus irmãos. Basta que você veja um número de escândalos que vem ocorrendo de forma interdenominacional. Não importa que denominação seja, que igreja faça parte. A situação está generalizada porque o mal ele está realmente em todos os lugares, ao derredor, buscando quem ele possa tragar e destruir a vida. E é exatamente nesses lugares que muitas vezes pessoas boas, bem intencionadas, estão com os seus corações genuinamente entregues em busca da palavra de Deus e podem ser atingidos. Por isso que Deus fala sobre a questão da vigilância, meu irmão, um chamado à vigilância. Amém, meus queridos? Vamos ficar atentos, vamos nos mantermos sobre a cobertura espiritual de Deus. Deus nos orienta, Deus diz como nós devemos viver, tudo está aqui. Se nós seguirmos fielmente as orientações do nosso Senhor, nós estaremos sob a cobertura espiritual de Deus. E sempre que nós deixamos de viver as orientações do nosso Senhor, nós nos colocamos fora da cobertura espiritual do nosso Senhor. E estamos passíveis de sermos tragados, né, meus irmãos? Por todo o mundo, por todo o mal que há no mundo, em que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, está realmente enterrado no mal. Então nós precisamos saber onde caminharmos, com quem nós vamos andar no decorrer dessa estrada, desse percurso, desse processo que é a nossa vida. Amém, meus queridos? Você está na ONTV 24 horas através do www.ontv24horas.com.br.
Estamos falando do Brasil para o Brasil e para o mundo, onde quer que tenha internet, independentemente da forma que você esteja conectado às redes, nós estamos juntos, amém? Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Prenda cafezinho no ar, no seu despertar, a palavra de Deus 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.